Obrigado. Então, minha gente, vamos lá. Enoque Etíope, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os problemas criados pelo uso dos livros pseudepígrafos no Novo Testamento, né? Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas relacionados ao uso desses livros. Bem, para os estudiosos liberais, o que dissemos acima não constitui problema, porquanto sempre foi uma das teses deles que o Novo Testamento, tal como qualquer outra obra produzida pelos homens, envolve empréstimos literários, adoções de ideias mais antigas, etc. E assim, qualquer pessoa que estuda qualquer coisa sabe que intertextualidade existe. Você, obviamente, se você produzir um livro hoje sem pegar nada de lugar nenhum, não é um texto puro, porque você é a soma de um monte de coisa, de um monte de experiência, seja desde o filme dos Vingadores, a festa de caipira, entende? A conversa com a sua avó, né? Ou brincar de videogame com seu filho. Olha a série de experiências que tem. Então você vai falar um monte de coisa, né? Por exemplo, vamos deletar isso aqui. Deletar. Pô, a gente pegou uma coisa que era em inglês, né, e botou para a língua portuguesa, e agora deletar é a palavra nossa. Então, assim, nada é puro, tudo é misturado, tudo vem de alguma coisa com alguma coisa, certo? Mas tem aqueles que, como é que eu posso dizer, dão um certo tom de perenidade nas experiências humanas, como se assim elas não tivessem misturadas com outras experiências humanas, né? E aí, seguindo aqui, nada há para estranhar no fato de que os autores do Novo Testamento, cuja maioria, sem dúvida, tinha consciência da existência dos livros apócrifos e pseudepígrafos, e os usava, acabaram incorporando algum material proveniente dessas obras em seus escritos, embora dependessem supremamente do cânon palestino do Antigo Testamento. Os estudiosos liberais, que não têm ideias rígidas sobre a questão da inspiração, podem ver pequenas parcelas de inspiração nessas obras e também em produções de origem totalmente pagã. Aceitamos o Novo Testamento como obra inspirada, mas não devemos adorar qualquer livro. Não somos culpados de bibliolatria, que uma coisa é você adorar a Deus, outra coisa é você adorar o livro. Pode parecer a mesma coisa, mas não é não. Adorar o livro é uma coisa, né? O livro está lá com texto, está até no Salmo 91, mas aquilo ali não é nada. Quando você lê, aí é diferente. Quando você apreende aquilo ali, é algo diferente. Quando você coloca em prática, é algo diferente. Agora, só deixar lá, o que vai acontecer? Vai amarelar, né? Daqui a pouco o papel vai ficar mais frágil, daqui a pouco rasgou. Aí você vai ter que dar para alguém, porque você vai ter que comprar uma outra Bíblia para botar no Salmo 91. Porque ela não vai ter mais utilidade, porque ela só servia como um amuleto, né? Então, a gente verifica, né, que todos os chamados livros sagrados encerram pontos falhos e concepções incompletas, visto que a verdade é algo crescente e progressivo e não algo que possa ficar estagnado em uma única coletânea. Como Deus poderia ser reduzido a um grupo de livros? É a pergunta do Champlin. Continuando. Porém, aqueles que estabelecem uma rígida e radical distinção entre os livros sagrados e outras obras acham difícil acreditar que o Novo Testamento, como um documento inspirado, tenha lançado mão de obras como o primeiro Enoque. Alguns justificam essa posição dizendo que isso não difere da citação de poetas pagãos por parte de Paulo, como está lá em Atos 17, 28. Alguém pode achar aí Atos 17, 28? Quem encontrar primeiro Atos 17, 28, é só falar, achei. Quem já achou? Atos 17, 28. Atos 17, 28, quem achar pode dizer, achei. Pois nele vivemos e nos movemos, insistimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nós observamos que Paulo aqui, ele faz a citação, né? E ele diz de onde tirou a ideia.
e está no texto sagrado. Essa explicação, contudo, ignora o uso extensivo de 1 Enoque no Novo Testamento, o que lhe confere um peso muito maior do que se poderia dar a um pagão casualmente citado. Alguns eruditos têm sugerido que 1 Enoque pode ter figurado entre os 70 livros sagrados mencionados em 4 Esdras 14:46, que eram respeitados como divinamente inspirados pela cultura judaica, embora não fossem incluídos entre os livros canônicos do Antigo Testamento. Tertuliano aceitava o livro de 1 Enoque como inspirado e admirava-se do fato de que escapara das destruições do dilúvio. Mas outros pais da igreja repeliam esse livro como inspirado, e houve até mesmo quem rejeitasse a epístola neotestamentária de Judas, vocês lembram, né? De Judas, por haver citado 1 Enoque. Aí lembra daquilo que eu falei? Os autores dos textos inspirados, eles não estão esquentando a cabeça de dar satisfação para a gente, não. Eles escreveram. E a sua audiência cria e lia e acabou. A gente aqui que quer ficar adorando pílula, defendendo uma coisa, atacando outra, mas assim, é que nem, Deus existe ou não existe? O autor de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, que diferença faz sua pergunta? Tô nem aí, velho. Tô seguindo. E tá escrevendo. Entende? A gente que fica, não, porque de acordo tal, com teoria tal, a gente que quer ficar defendendo Bíblia. A Bíblia não está se defendendo, ela está lá, quer ler? Legal, gostou? Benção, não gostou? Come menos. E aí nesse caso aqui nós vemos que as opiniões têm diferido, né, quanto a essas questões. Quanto à tradição profética, consideramos que as passagens proféticas do Novo Testamento são inspiradas. Mas se algumas delas dependeram do esboço fornecido pelos livros pseudepígrafos, né, a gente vê que o caso de Judas, né, tem um diálogo ali e faz citação clara, como disse Enoque. Não é uma citação indireta, é direta. Enoque disse isso aqui, certo? E aí nisso, deixa eu ver aqui... Mas se algumas delas dependendo do esboço fornecido pelos livros pseudepígrafos, em que sentido poderemos dizer que o Novo Testamento é inspirado quanto a esse aspecto da questão? Neste ponto, é bom lembrarmos que a tradição profética, como qualquer outro aspecto de nosso conhecimento da verdade, é um desenvolvimento e não uma revelação feita em uma única ocasião. A profecia bíblica começa no Antigo Testamento. Por que não poderia ter continuado nos livros pseudepígrafos? A experiência mostra que os místicos modernos, de modo geral, concordam com o esboço da tradição profética, conforme se vê nos livros canônicos da Bíblia. Além disso, fora da tradição cristã, encontramos o esboço acerca do futuro em outros escritos proféticos. Estou informado de que até mesmo a astrologia, uma vez que se deixe de lado aquilo que é conjectura óbvia, fornece o mesmo esboço profético. Parece, pois, que os homens, de maneira geral, têm consciência do futuro do mundo. Isto é melhor enfocado em alguns livros e por algumas pessoas do que em outros livros e por outras pessoas, mas trata-se de uma propriedade comum. Sendo essa a verdade, não admira que os escritos religiosos dos autores judeus que foram criados no judaísmo e mostravam-se sensíveis para com as questões religiosas, tivessem consciência, de modo geral, das coisas que teriam de acontecer a Israel e ao mundo, sempre que os acontecimentos internacionais estivessem vinculados ao povo de Deus. E o Novo Testamento, alicerçando-se sobre esse material, expandiu-se e tornou-se um aspecto mais avançado da crescente tradição profética. Os místicos têm representado uma outra faixa dessa tradição, preenchendo alguns detalhes. Deve-se dizer, porém, que a tradição profética, como qualquer outra atividade em que a verdade é buscada, não é perfeita, ao menos pelo fato de que é parcial. Assim, no Novo Testamento, torna-se claro que as predições concernentes ao período pós-exílico antecipavam um imediato estabelecimento do reino de Deus, bem como o levantamento de Israel entre as nações, como a mais importante delas. No entanto, ainda não ocorreu. A cronologia dessas predições estava equivocada, por haver deixado de lado todo o período intermediário da igreja, a Era da Graça, uma revelação que só foi dada no Novo Testamento. O 17º capítulo do Apocalipse mostra que o autor sagrado esperava o fim imediato do Império Romano. Ele não antecipava
uma longa era da igreja que já se prolonga por praticamente 2000 anos. Antes pensava que o Império Romano terminaria no seu 7º imperador, com um 8º que surgiria dentre os 7 e que o 6º desses imperadores já estava governando. Apocalipse 17, versículo 10 em diante. Como é óbvio, ele estava equivocado quanto a essa ideia. O Império Romano continuou por mais alguns séculos, e nós que lemos essas previsões bíblicas extrapolamos o cumprimento das mesmas para o tempo do fim. Mas voltando ao que dizem essas predições bíblicas, nenhuma manipulação dos textos é capaz de fazê-los dizer outra coisa, além daquilo que acabamos de destacar. Que esses erros entrem nas questões proféticas não aniquila a profecia, pois nenhuma profecia dá todos os detalhes e nem mostra um quadro completo. Explica o apóstolo Paulo, abre aspas, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13, 9. Tudo isso demonstra que a verdade profética é semelhante a qualquer outra verdade, ou seja, é parcial, por ser revelada apenas gradualmente. Não sabemos muita coisa sobre qualquer assunto dado. E por que isso haveria de surpreender-nos? O Novo Testamento é nosso melhor documento espiritual, levando avante a tradição profética de modo todo especial, conferindo-lhe um rumo fidedigno. As profecias ali contidas foram dadas por inspiração divina, mas isso não exclui os empréstimos bem como material inédito. Alguns desses empréstimos vieram das obras pseudepígrafas, incluindo o esboço geral dos eventos vindouros. Só encontramos dificuldades no tocante a essas questões se exigirmos demais, através de dogmas muito rígidos acerca de como as coisas devem ter lugar, de como a inspiração divina deve operar e acerca de qual deve ser o resultado. Todos esses deves envolvem os dogmas humanos acerca da verdade. Não refletem necessariamente a verdade como ela é. Porém, sempre será muito difícil separar os dogmas humanos da verdade. As duas coisas não correspondem uma à outra necessariamente. É aquela seguinte situação. Obrigado, Evanice, por estar assistindo, tá bom? E aí, olhando aqui, a gente pode observar o seguinte, que a religião A e a religião B, ela vai ter uma afirmação, e essa afirmação é inegociável para aquela religião. Dentro da mesma religião, como é o caso da religião cristã, a gente tem várias tradições cristãs. Nós temos os católicos apostólicos romanos, nós temos os ortodoxos, nós lembramos do cisma, nós temos os coptas, nós temos os protestantes, tem outros aí, só que assim, eu não tenho a relação, mas esses são os que eu sei de ouvir falar, pelo menos, né? Catolicismo eu conheço um pouco, né? Não cheguei a participar de primeira comunhão, mas fui batizado, fui à missa, as coisas todinho. No caso, protestantismo eu conheço um pouco também, porque embora a igreja católica seja uma só, a protestante é um monte, né? E aí, digamos, no ambiente protestante, vou pegar o nosso caso como batista, nem todo batista concorda que o batista seja protestante, ainda tem isso também. E aí, entre os batistas, tem aqueles batistas mais arminianos, tem aqueles batistas mais calvinistas, né? Dentre os batistas, tem aqueles batistas que tendem para a renovação espiritual, né? O mais para o pentecostalismo. Tem aqueles, né, que se mantêm mais na tradição, né? Aquela coisa mais de desde quando tudo começou, ou pelo menos acha que é assim. Então, a gente tem os que são chamados os tradicionais, né, que não tem as manifestações de dons de línguas, essas coisas todas, e a gente tem os pentecostais, e dentre os pentecostais tem o pentecostal raiz, aquele do pandeiro, do terno e gravata, do jejum, do monte, aquela coisa todinha. Mas a gente também já tem o pentecostal versão light, né? A irmã com a blusa de alcinha, que já rola um batom, né? Já dá, né? Solta um cabelo, corta aquele negócio todinho e tudo tal. E a gente tem o neopentecostal, que tem a herança pentecostal, mas também tem alguns elementos, né, estranhos ao protestantismo, mas que faz parte do evangelicalismo brasileiro,
Quem diria que um dia, né, nós veríamos um pastor vestido de branco, teríamos sal grosso, né, algumas coisas do tipo. Então, assim, a questão, né, de você conseguir uma vitória por meio de um voto, e esse voto não é o voto, né, é o voto. E aí o que acontece? Em relação a isso, né, olha quantas mudanças, quero só deixar claro, tá, que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. A gente está aqui comentando o quanto, né, uma coisa saiu da outra e o quanto as coisas foram se ramificando. Agora, se você for a todos esses grupos, todos eles fazem afirmações que eles não negociam. E agora? Por exemplo, vamos lá. O batista, ele é ali firmado na questão da profissão de fé. Vai ter batista que vai receber membro de outra igreja que não é batista, mas que o batismo foi por imersão, mas não recebe quem foi por aspersão, né? Porque imersão, você desceu, agora derramado assim, negativo. Já vai ter igreja batista que vai receber gente que teve a água derramada na cabeça, mas tem que ter a pública profissão de fé. Dificilmente você vai ver um batista que vai aceitar alguém que foi batizado sem a profissão de fé. Talvez alguém diga, como assim profissão de fé? Porque o assembleano não faz. Faz, ele só não faz igual a gente numa sessão com aquele monte de pergunta que a gente diz sim para todas elas. Eu vou aceitar visita, se eu tiver uma outra experiência, eu não vou querer arrastar ninguém da minha igreja para outra, né? Eu vou ser dizimista, né? Então assim, o assembleano pode não fazer isso na profissão de fé igual o batista faz, mas agora, o assembleano ele vai ser batizado depois da sua experiência pessoal, do seu testemunho pessoal e de assumir a sua conversão. Não é a mesma coisa, né, do bebezinho católico, não é a mesma coisa, né, do bebezinho presbiteriano. Então percebe que assim, existem coisas que o batista ele até tolera. Vamos receber o batismo da outra denominação, vamos receber o batismo de água derramada, mas agora um batismo que a pessoa não creu e não se arrependeu, aí já fica difícil. Por isso o nome batista não vai abrir mão disso. O presbiteriano, dificilmente você vai ver abrir mão, né, daquela questão de assim, a gente a partir de hoje vai dizer que batizar o filho de crente está errado. Dificilmente você vai ouvir um presbiteriano falar isso, entende? Porque tem coisa que é inegociável, entende? É como, por exemplo, a questão do batismo no Espírito Santo e o dom de línguas para o pentecostal. É difícil você mexer nessas coisas. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, todos os grupos têm uma verdade, né? Então, a igreja que é fundada por uma pastora, os caras mais radicais vão falar assim, não pode, isso não pode ser igreja porque está sendo conduzida por uma mulher, e a mulher não pode ser pastora. Tá dando para entender? Então assim, só que cada grupo defende uma verdade. A pergunta que se faz é, se todo mundo está com a verdade, onde está a verdade? Deu para perceber a questão? Então, não defendendo o Champlin, mas a discussão aqui é a seguinte: se a gente não detém toda a verdade, então a gente precisa tirar a sandália dos pés e ser um pouquinho mais humilde no diálogo. Entende? É que nem assim, transferir está escrito errado? Não sei, vê no dicionário se transferir está escrito lá. Aí talvez alguém diga, você foi irônico. Não, não é ser irônico. Não é ser irônico. A questão é que assim, você não conhece tudo. Eu, por exemplo, só fui descobrir que problema já foi escrito como norma culta na faculdade de letras. Entende? Porque eu não imaginava, quando eu escutava de tanto levar frechada do teu olhar, eu pensava assim, o cara está cantando errado. Não, mas flecha já foi chamada de frecha e problema já foi chamado de problema na norma culta. Então, aí o que acontece? Mas você, por ignorar esse processo histórico, você pensa o quê? Fala direito, seu burro. Entende? Só que é que nem, por exemplo, quando a criança fala, em vez dela falar eu sei, ela fala eu sabo. A criança não está tão errada assim não, porque o verbo é o quê? Saber.
O verbo é saber. Imagina, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis. Por que só o eu sei? Raciocina comigo que assim, às vezes a gente, né, tá brigando demais por algumas coisas, né, que não tem tanto peso assim. Oi? Mas no teu caso já fica feio, né? É aquele negócio, não, tadinho não. Olha só, pensa comigo o seguinte: uma criança, né, de 6 meses sem dente rindo. Agora pensa no Joelson sem dente rindo. Ué, que miséria. Tinha acabado de falar tadinho. Entendeu? Então, com a criança é outra coisa, Ana Paula. Aí o que acontece? Não, entre os bolsonaristas, entende? Eles têm algumas opiniões sobre Felipe Moura Brasil, que é um jornalista, mas é outro assunto. Aí ele falou de Colírio Moura Brasil, porque quando esse Felipe Moura Brasil, né, ele navegava, né, em mar calmo entre os bolsonaristas, as moças ficavam digitando que ele era um colírio, né, essas coisas assim. Não os homens não faziam isso, né? Mas aí agora ele fez alusão ao colírio, entendeu? Não que ele não tem nada a ver, só estou dizendo que assim, eu estou falando isso porque minha esposa é bolsonarista, então ela parou de assistir o Felipe Moura Brasil, entendeu? Eu não vou dizer que eu sou do centro, né, porque o centro também está sendo marretado, né, então tá certo, mas vamos lá. Não, e se eu disser que eu sou do alto, vão dizer que eu sou metido, então deixa quieto. Mas aí, voltando aqui, em relação à questão do nosso papo, às vezes há um rigor muito grande quando a gente não detém todo o saber. Isso tem que ajudar a gente a ser humilde. Isso tem que ajudar a gente, né, assim, poxa, eu posso estar errado, né? É onde entra a questão, né, de assim, você de repente, você estava lá emocionado, com o coração tocado na hora da pregação, mas você pode ter falado uma coisa errada. E aí, de repente, uma pessoa com muito carinho vai conversar com você, aí você de repente, assim, você pode achar que a pessoa está contra você, às vezes está mesmo, mas assim, mas a pessoa está contra você, a pessoa está implicando, não, porque tem sim, a pessoa está implicando com você, né, as pessoas que sentam na frente, é seta? Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Essas situações todas, né, de que assim, tudo por quê? Porque às vezes você não parou para considerar que você realmente pode ter errado. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas se eu não falei, se eu já falei, vale a pena falar de novo. Eu empolgado, gente, pregando sobre Jesus ter curado os 10 leprosos, e que só 2 voltaram para agradecer. E qual é o problema do pregador batista? Na igreja batista, o membro dá feedback. Eu sentei do lado da irmã, e do lado da irmã que me contou a parada, pelo menos você está do outro lado, mas do lado dela. Ela, pastor, desculpa, mas foi só um que voltou. E eu estava lá, inflamado, cheio de Deus, bradando na terra, bola de fogo, falei errado. Entende como é que é o negócio? Então, aí pensa. Hã? Claro que eu tinha que ouvir, meu Deus do céu. De repente, se eu tivesse essa ideia, eu ia dizer assim, não, irmã, mas eu vi pela fé, que foram 2, entendeu? Mas o escritor esqueceu de anotar, entendeu? Mas percebe? Sairia? Então tá bom, obrigado pela dica, Ana Paula. Ana Paula é esperta, hein? E então, minha gente, né? Jeitinho brasileiro, não foi jeitinho brasileiro, que isso, Ana Paula é crente. Então, em relação a isso, né, a gente, por exemplo, verifica, né, que o Novo Testamento é o nosso melhor documento espiritual, levando avante, né, a tradição profética. E aí, como a gente viu aqui, né, sempre será muito difícil separar os dogmas humanos da verdade. Porque a gente sempre vai achar que tudo aquilo que a gente defende na nossa tradição é aquilo mesmo. Só que o que acontece é que o outro da outra tradição pensa a mesma coisa.
Não vamos esquecer que teve cristão que foi afogado porque defendia batismo. Protestante. Entende? Contra protestante, não é católico contra protestante. Entende? Então, a história é longa. Mas o que acontece? Na história da teologia ou na história da reforma protestante, vai ter um período que assim, você tem... a gente não está mais debaixo do jugo romano, né? Digamos assim. Aí você tem os reformadores magisteriais, Calvino, Lutero, Zwingli, esses caras. Mas tem os reformadores radicais. Por exemplo, Lutero e Calvino não tem essa coisa de separação igreja e Estado. Tanto que teve um tal de Miguel de Serveto lá que morreu por causa de uma questão relacionada à doutrina e tinha política na parada e deu ruim para ele, né? No caso de Lutero, os príncipes, né, germânicos apoiavam a ideia dele. Ou seja, por que outros pré-reformadores morreram e Lutero não? Mão de Deus? Sim, não nego. Através de quê? Da política do seu tempo, da mentalidade do seu tempo, né? Da difusão, inclusive da Bíblia de Gutenberg. Então, assim, você tem uma série de situações e os pisos que foram colocados pelos pré-reformadores, o anseio que já havia. Lutero acaba sendo o quê? Um rosto, que é uma resposta de oração, uma coisa mais ou menos assim. Eu espero que todos vocês, como líderes, sejam isso para as igrejas de vocês, né? Nós estávamos orando por alguém com a sua visão, pastor Leonardo. Que bom que Deus lhe trouxe para cá. Esse é o meu desejo, tá? Eu espero que ninguém diga outra coisa. Então, olha lá, olha a gargalhada alta que o outro deu, tá vendo? Gargalhada esquisita. Aí o que acontece? Só porque você levou aquela informação, essa masculionada não vai ter não. Aí o que acontece? Então, por exemplo, é importante, né, a gente olhar para isso e ver que assim, Deus, ele se manifesta no humano, e o humano não é perfeito, entende? É como, por exemplo, a história, né, da igreja X. Aí estamos lá no aniversário de 50 anos da igreja X. A igreja X começou com uma casa que abriu a porta para um pregador. E aqueles irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, orar, cantar louvores ao Senhor, na casa da dona Joaquim. E aí o trabalho foi crescendo e hoje chegamos a 1.500 membros para a glória de Deus. Não foi só isso. Teve mais coisa. Teve mais coisa. Melhor falar só a parte bonita, né? Tá dando para entender? Teve mais coisa. Entende? A gente que conhece a igreja sabe que teve mais coisa. E por causa disso Deus não agiu? Não, Deus agiu. Só que Deus agiu com o homem. E o homem faz o que faz de melhor, né? Que é pecar. Então, nesse caso, né, eu lembrei até de um louvor antigo, né? A gente nem falava louvor, falava hino, né? Assim é a vida, né, do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar, né? Olha aí, ó, tá vendo? E eu pensei que eu pensei que eu tinha idade. Aí nesse caso, ou ele é velho ou eu sou novo. É perspectiva. Então, nesse caso, papai ouvia muito, entendeu? Ele é pai também, ele é pai. Então tá certo. Então ele tem que dizer papai de quem, né? E aí, nesse caso, assim, o assunto rende, Ana Paula, mas a gente tem costume de dizer que só católico que foi cristão que matou cristão, mas protestante também, entende? E assim, seja com anuência, seja indiretamente, seja por sugestão, seja por ordem, mas teve isso, né? E assim, e tudo em nome de Deus, gente. É o que eu costumo falar e já falei algumas vezes na minha igreja e já falei para alguns alunos e algumas pessoas podem ficar chateadas comigo, mas em nome de Deus, muitas vezes a gente pode servir o diabo. A gente tem que estar muito atento, entende? Porque às vezes você está abrindo Bíblia, às vezes você está no púlpito, às vezes você está cantando, às vezes você está numa reunião de oração, às vezes você está pedindo oração, não é bem pedindo, né? Mas está pedindo oração.
Às vezes você está orando, não é bem orando, entende? E aí é tudo em nome de Jesus. Só que assim, Jesus mesmo não tem nada a ver com aquilo. Aí é questão de discernimento. Só que todo mundo está do lado do bem, já reparou? Ninguém nunca fala assim, eu estou do lado do mal, Neuci. Não, está todo mundo do lado do bem. Quando eu combato a Neuci, é porque ela está no erro e eu, em nome de Jesus, estou combatendo o mal. Entende? É mais ou menos assim. Já viu, por exemplo, a gente que é batista, né, numa questão de discussão de alguma ideia. Geralmente o pastor, ele está em nome de Deus. E o membro que está se contrapondo a ele está em nome da igreja. Entende? Vamos deixar Deus falar por si mesmo. Vamos deixar a igreja falar por si mesmo. E vamos dizer o que a gente pensa. Irmãos, eu penso assim. Entende? Tudo bem, fica menos espiritual, né? O pastor Roberlan se reúne com a igreja e fala assim, irmãos, eu quero trabalhar desse jeito, né? Assim, não sou um negócio assim, né? Olha, de madrugada eu estava orando, né? Não tem aquele negócio, apareceu um anjo para mim, eu falei com Deus, o Espírito disse, pá! Pô, legal, acontecendo isso, eu falo sem medo. Só que não acontecendo, irmãos, lendo a Bíblia. Não está entendendo? Lendo a Bíblia, na minha compreensão de vida cristã, olhando a necessidade de evangelização, de libertação, de transformação, quero trabalhar assim, assim, assim. Os irmãos convidaram o pastor Roberlan, e o pastor Roberlan não está dissociado da sua visão. Tem como a gente trabalhar assim? Se der errado a gente muda, mas tem como a gente trabalhar assim primeiro? Acabou. Agora quando você bota Deus, o cara que discorda já fica assim, pô, eu vou bater de frente com Deus? Aí o outro já fala assim, deu nada. Entende? Aí começa. Aí aparece um que fala assim, não, porque a igreja, pô, a igreja toda está lá. Ele precisa falar em nome da igreja? A igreja toda está lá, meu Deus. Mas a igreja, não, fala assim, ó, eu discordo, pastor. Eu penso assim, por causa disso, disso. E não dizer a igreja quando a igreja toda está calada, ouvindo o cara falar, entende? Ainda tem aquele irmão do lado assim na Assembleia, fala tem esse aí. Nesse caso, mas vocês estão percebendo que assim, gente, é coisa do ser humano. Não sabe brincar, não desce pro play. Igreja não é céu. Então, a construção das coisas sagradas, elas têm um elemento humano. Então você vê, por exemplo, ó Pedro tomando uma chamada de Paulo. Então é assim, cara. Davi catando a mulher de Urias. Entende? O povo de Deus é povo. O homem de Deus é homem. A mulher de Deus é mulher. Somos gente. Por isso que você que pensa que está de pé, cuide para não cair. O irmão fulano caiu. Oremos por ele. Onde ele caiu para eu não passar por lá? Em vez de tá sabendo, céus? Porque já começou. Já desceu ladeira, percebeu? E aí, meu Deus do céu. Aí em relação a isso, relógio que me maltrata. Então, o Messias celestial, nesse ponto o problema torna-se mais sério. Embora possa ser explicado do mesmo modo que se dá com qualquer outro aspecto da tradição profética, conforme esclarecemos no ponto anterior, o autor de 1 Enoque talvez estivesse cônscio do fato de que o Messias teria maior estatura e seria uma personagem superior às comuns expectações judaicas sobre o Messias. Por outra parte, alguns suspeitam que o precedente para o Jesus teológico do Novo Testamento, em contraste com o Jesus histórico, encontra-se nas obras pseudepígrafas. Pelo menos é verdade que a noção do julgamento, incluindo suas várias descrições encontradas em alguns versículos neotestamentários, especialmente os versículos aterrorizantes do Apocalipse, foi tomada por empréstimo dos livros pseudepígrafos. E eu, pessoalmente, Norman Champlin, acredito que certas porções do Novo Testamento ultrapassam aquela visão do juízo e antecipam uma restauração geral. O juízo será um meio de produzir a restauração, não lhe sendo contrário. De fato, o juízo divino é uma maneira de Deus exprimir seu amor e não um fator contrário a esse amor. Várias outras coisas poderiam ser ditas sobre o problema do suposto Jesus teológico e o suposto Jesus histórico. Em primeiro lugar, o exaltado e divino Messias de 1 Enoque não é diferente do Messias retratado em Isaías 9,6. O segundo salmo também expõe uma figura exaltada quando fala do Messias, sendo ele o próprio Filho de Deus em sentido especial e o governante universal. Em segundo lugar, Jesus citou o Salmo 110, versículo 1,
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, a fim de ensinar aos fariseus que o Messias não era, ou principalmente, o filho de Davi, conforme eles supunham. De fato, sua suposição era muito maior do que isso, porquanto era o próprio Senhor de Deus e quem o Senhor dera promessa de domínio universal. Vê Mateus 22, 43 e 45. Em terceiro lugar, Jesus tinha plena consciência de sua exaltada posição como Messias e de uma maneira que ultrapassava a todas as expectações dos fariseus. É só olhar aí Mateus 26, 64. Eu vou continuar lendo, mas quem achar Mateus 26, 64, fala achei que eu paro. Em Mateus 26, 64. Em quarto lugar, não devemos fingir ser capazes de definir com precisão qual a posição cósmica exata de Cristo, embora nada adiante negar a tese geral. Em quinto lugar, o livro de 1 Enoque pode ter sido apresentado um genuíno discernimento profético quanto a essa questão, mesmo sem ser uma obra inspirada, ou pode ser válido simplesmente de passagens bíblicas, como o Salmo 2 ou o 9º capítulo de Isaías. Opa, achou? Vai, lê aí. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que, desde agora, verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então você percebe que Jesus, quando fala você vai ver o Filho do Homem desse jeito, Jesus está rompendo com aquela ideia de um camarada comum, normal, político, só ali, mas é nível cósmico, né? Nem internacional, universal, ou universal de universo mesmo. E aí nesse caso, porque universal hoje pode ser outra coisa, né? E aí nessa situação aqui, deixa eu ver aqui, em quinto lugar, o livro de 1 Enoque pode ter apresentado um genuíno discernimento profético quanto a essa questão, mesmo sem ser uma obra inspirada, ou pode ter se valido simplesmente de passagens bíblicas, como o Salmo 2 ou o 9º capítulo de Isaías, para servir de base da formulação dessa doutrina mediante a razão. E desse modo, o livro de Enoque pode ter ido além da doutrina messiânica normal do judaísmo. A figura do Filho de Deus em Daniel 3:25, bem como o exaltadíssimo Filho do Homem de Daniel 7, versículo 13 e 14, que recebeu domínio universal e glória eterna da parte do ancião de dias, provavelmente está por detrás da elaboração de 1 Enoque quanto à sua doutrina do Filho do Homem, tendo servido de fator contribuinte para o ensino neotestamentário acerca do Messias. Torna-se claro, pois, que a igreja cristã primitiva inventou um Jesus teológico distinto do Jesus histórico, então deve tê-lo feito com base nas profecias do Antigo Testamento e não apenas alicerçada sobre as ideias das obras pseudepígrafas. A grande estatura espiritual de Jesus, o Messias, Filho de Deus, leva-nos a acreditar que essas profecias são corretas e verdadeiramente proféticas. Há pessoas realmente extraordinárias que desafiam o nosso conhecimento e nossas supostas leis científicas. Quanto a um exemplo moderno, a gente, por exemplo, tem alguns pensadores, mestres iluminados dos dias de hoje. Mas vamos parar por aqui e na semana que vem a gente está encerrando 1 Enoque e depois a gente vai para 2º e 3º Enoque para fechar. Tá beleza, minha gente? Forte abraço, até semana que vem.